Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Pastor Rui e hoje eu queria falar sobre algo bem prático em nossas vidas, sobre a questão do reino de Deus, a submissão ao reino de Deus. Primeiro vamos conceituar o que é o reino de Deus. O reino de Deus, Basileia Tuteu, é o reinado de Deus, o governo de Deus, o direito que Deus tem de governar. A LTT vai trazer o reinar de Deus, e talvez a melhor expressão seria o reinado de Deus, o governo que Deus faz, o governo que Deus tem. E a ideia do reino de Deus ela tem dois elementos básicos, o temporal de agora e o futuro, isto é, o reino já e ainda não. O que isso quer dizer? Quer dizer que o reino ainda não, o reino ainda não veio com a sua plenitude. O reino ainda não foi estabelecido com sua plenitude. O reino virá com sua plenitude de maneira absoluta quando Jesus vier. Porém, o reino de Deus já está entre nós. O reino já está entre nós e já é nossa responsabilidade e dever moral nos submetermos a esse reino de Deus. A nossa declaração doutrinária, no seu artigo 7º, a Declaração Doutrinária dos Batistas, da Convenção Batista Brasileira, diz o seguinte: o reino de Deus é o domínio soberano e universal de Deus e é eterno. É também o domínio de Deus no coração dos homens que voluntariamente a ele se submetem pela fé, aceitando-o como Senhor e Rei. É assim o reino invisível nos corações regenerados que opera no mundo e se manifesta pelo testemunho dos seus súditos. A consumação do reino ocorrerá com a volta de Jesus Cristo, em data que só Deus conhece, quando o mal será completamente vencido e surgirão o novo céu e a nova terra para a eterna habitação dos remidos com Deus. Então, o que fala a nossa declaração doutrinária? Ela vai dizer que o reino de Deus é o domínio soberano e universal de Deus. E esse reino é eterno. Porém, é também o domínio de Deus no coração humano, e é sobre isso que eu queria falar. Você sendo amilenista, você sendo pré-milenista, pós-milenista, mas todos concordam numa coisa: a plenitude do reino ainda não chegou. Porém, também todos concordam que Deus já governa o coração dos crentes. Lá em Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21, Jesus falando do reino, ele diz o seguinte: e sendo interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, ele respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com advertência, nem eles dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E a expressão dentro de vós é melhor do que a expressão entre vós, porque o texto grego ele vai trazer entos, dentro de, interior, dentro de vocês, ou como diz Strong, dentro das suas almas. Aqui é Basileia Tuteu entos himen estin. O reino de Deus está dentro de vocês. Dentro de quem? Daqueles que se submetem ao reino. E como se submeter ao reino de Deus? Lá em Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15, diz o seguinte: ora, depois que João foi encarcerado, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. A palavra reino não aparece em algumas traduções, só que ela está em 98% dos manuscritos, então ela é correta. O evangelho do reino de Deus. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então aqui Jesus está fazendo duas afirmações. Que o reino de Deus estava próximo naquele momento e ele chega, o reino de Deus, com Jesus Cristo fundando sua igreja, o reino de Cristo, embora ele seja anterior a isso, porque Deus sempre governou. E qual seria a maneira de eu entrar no reino de Deus? Há dois reinos: há o reino das trevas, há um reino sobre o governo de Satanás. E quando eu digo reino, obviamente Deus governa todas as coisas, ele é o Senhor de todas as coisas, mas a Bíblia também fala que o mundo jaz do maligno, isto é, o sistema de coisas é do diabo. Porém, há um sistema de ética, de moral, de coisas, um domínio que pertence a Deus. Esse domínio é chamado de reino de Deus. E como eu ingresso no reino de Deus? De que maneira eu ingresso no reino de Deus? Jesus falou em João capítulo 3,
lá para Nicodemos que se eu não nascer de novo, eu não posso ver o reino de Deus, né? Que eu devo nascer da água do Espírito, isto é, eu devo ser regenerado. E como isso acontece? A nossa declaração doutrinária vai dizer que há duas condições para o homem ser regenerado: arrependimento e fé. Ali no artigo 5 sobre salvação, na parte de regeneração, ela vai dizer: há duas condições para o pecador ser regenerado. Quer nascer de novo, né? Arrependimento e fé. E aqui Jesus fala que eu devo me arrepender e crer, né? Ele fala: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, vamos conceituar. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que Jesus Cristo foi sepultado, segundo as Escrituras, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Agora, morreu pelos nossos pecados. O que isso quer dizer? Pelos nossos pecados. Isto é, morreu em função de nós termos pecado. Morreu em nosso lugar. Nós pecamos, nós quebramos a lei de Deus, nós não somos aptos a ficar em seu reino. Então, devemos ser punidos por isso. E a punição, a quebrar a honra de um Deus eterno, é uma punição eterna, né? Então, Deus, como bom juiz, deve nos punir, só que Deus nos ama. Então, ele exige uma satisfação que nós não podemos pagar. Então, quem paga é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, então, morre na cruz pelos nossos pecados, né? E ele morrendo, ele vai à sepultura, ele ressuscita para demonstrar que seu sacrifício foi aceito. Então, eu crendo neste evangelho, nessa boa notícia, eu tenho ingresso no reino de Deus. Então, eu tenho que me arrepender dos meus pecados, metanoia, mudar a minha mente, né? E tenho que acreditar nessa obra salvífica de Jesus, crendo na pessoa dele e na obra dele. Crer que ele é o Senhor, que ele é Deus, que ele é o Filho de Deus, e crer que ele morreu e ressuscitou para minha justificação, né? E a declaração diz: o arrependimento implica a mudança radical do homem interior, por força que ele se afasta do pecado e se volta para Deus. Isto é, eu quero ingressar no reino de Deus, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso entender que eu quebrei a lei de Deus e que eu sou aquém do que Deus exige. Então, eu tenho uma mudança, obviamente operada pelo Espírito Santo, do meu eu interior, da qual é evidenciada pelo fato de eu que me afasto de uma vida de pecado e me volto para Deus, né? A fé é a confiança e a aceitação de Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, e a total entrega da personalidade a Ele por parte do pecador. Então, já que eu me afasto de meus pecados e me volto a Deus, então eu confio em Jesus como meu Salvador pessoal e me entrego totalmente a Ele. Essa é a condição para você entrar no reino de Deus, né? Então, quando Jesus fala arrependei-vos, é chegado no reino de Deus, Ele está fazendo uma proposta. Há uma proposta divina, e essa foi o assunto do meu TCC, a tese do meu TCC, reino de Deus. Proposta divina, resposta humana. Há uma proposta divina, né, para o reino de Deus. E a proposta é o seguinte: Deus quer governar a sua vida. Deus quer ser o Senhor da sua vida. Deus quer dirigir a sua vida mediante a sua palavra, né? Deus quer fazer isso, Ele te propõe isso, né? Ele te propõe o caminho da vida, né? E há uma resposta humana, né? Que não vai entrar na questão do arminianismo e calvinismo, mas todos reconhecem que essa resposta, obviamente, é auxiliada pela graça. Que sem a graça infundida em nossos corações, nós não diríamos sim. Mas há uma resposta humana. E é interessante que lá em Mateus, capítulo 12, né, Evangelho de Mateus, o grande assunto de Jesus foi o reino de Deus, né? A cruz, ela é um instrumento para que você adentre no reino de Deus, para que você seja governado por Deus. Mateus capítulo 12, né? Versículo 28. Aqui tem uma discussão, Jesus está expulsando demônios, fazendo milagres. Aí o que os fariseus dizem? Olha, ele está expulsando demônio pelo poder do demônio. Aí Jesus fala, não, Satanás não vai dividir a sua própria casa, né? Se eu expulso o demônio, por quem expulsa pelo poder dos demônios, por quem expulsa os vossos filhos? Aí ele fala uma afirmação fantástica, né? No verso 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós, né? Ou como pode alguém entrar na sua casa
entrar na casa de um homem forte e furtar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Então roubará sua casa. O que o Senhor está dizendo aqui? Olha, o fato de expulsar os demônios é a comprovação que o reino de Deus chegou. Isto é, eu entrei na casa do valente, do homem forte, de Satanás, do mundo mau. Eu me encarnei, o amarrei, o impedi de barrar o progresso do reino e agora eu estou roubando-lhe os bens, as almas, que antes estavam em seu domínio. É o que Paulo vai dizer em Colossenses, que fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Né? Então, o reino de Deus é também um transporte. Você estava no reino das trevas e agora, quando você o recebe em arrependimento e fé, você está no reino do Filho amado. Né? Só que entenda, não tem outro meio a não ser arrependimento e fé. Não é boas obras. Boas obras são evidência que você entrou no reino, mas elas não te fazem entrar no reino. Né? Não são rituais, ordenanças. Ordenanças são símbolos, são ordens, são memoriais que você está no reino, como a ceia e o batismo. Só que eles não te fazem entrar no reino. O que faz alguém entrar no reino é o arrependimento e fé. Né? O arrependimento e fé. E Jesus Cristo tem oferecido esse reino, esse ser governado às pessoas hoje ainda. Né? Ele tem falado por meio da sua palavra, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Né? Vinde a mim, vocês estão cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso. O reino de Deus é um reino de alívio espiritual. Um reino onde você pode descansar das suas tentativas frustradas de agradar a Deus e descansar na obra consumada de Cristo. Então você terá o pleno descanso espiritual. O reino de Deus é um Shabat. Hebreus 4 fala que entramos nesse descanso pela fé, não mais por separar um dia e achar que esse dia vai fazer com que eu me aproxime de Deus. Não, o Novo Testamento fala em Romanos 14, 4 e 5 que não. E Colossenses 2,16 fala que isso era uma sombra, o próprio sábado era uma sombra do descanso que Cristo daria àqueles que crescem. E Hebreus 4 vai dizer isso, né? Hebreus 4 vai dizer, né, que nós entramos nesse descanso pela fé, né? Então, meu amado, minha amada, se você já está no reino de Deus, entenda, o reino de Deus é mais que uma religião. O reino de Deus é ser governado por Jesus Cristo, mediante a lei de Cristo, mediante a presença e a atuação do Espírito Santo na sua vida, né? E se você ainda não recebeu Cristo em arrependimento e fé, né, existe um reino maravilhoso, que é o reino de Deus, que você pode adentrar nele, em arrependimento e fé, se arrependendo dos seus pecados e crendo na obra de Jesus Cristo. Porém, entenda uma coisa, não existe neutralidade. Há dois reinos, o reino das trevas e o reino de Deus. O reino das trevas, o que você tem que fazer para entrar? Nada. O ser humano já nasce inclinado à prática do mal com uma natureza pecaminosa. Né? Ele já é, por natureza, filho da ira. Efésios 2, 3 diz isso. Né? Já éramos, por natureza, filhos da ira. Agora, para entrar no reino do Filho amado, né? Para aceitar esse convite gracioso, olha, eu sou um rei benéfico, e eu digo a você, entre no reino de Deus, entre nesse reino, né? Mediante arrependimento e fé. Basta que você se arrependa de seus pecados e você creia, e você vai entrar no reino de Deus, que já chegou e já está aqui, e o Senhor já tem governado vidas de muitas e muitas pessoas e transformado vidas de muitas e muitas pessoas. Então esse é o meu recado, né, para você, né? Que Deus te abençoe, que o Senhor possa te conduzir com segurança naquele dia ao seu reino celestial.